Voltamos com a quarta edição do programa Comando de Greve, Educadores em Luta, nesse domingo, dia 29, quando a greve dos professores vai entrar na sua terceira semana e quando depois de uma magnífica assembleia realizada na última sexta-feira, com a presença de mais de 50 mil professores. Ao meu lado, a professora Marina Madeira, de Piracicaba, do Comando de Greve, também da Coordenação de Educadores em Luta, e conosco no estúdio, professores em greve, militantes da mobilização da categoria de Araraquara, Piracicaba, de várias regiões de São Paulo. Nós iniciaríamos destacando a importância da mobilização realizada pela nossa categoria na última sexta-feira, quando mais de 50 mil professores lotaram o vão do MASP, lotaram a Avenida Paulista, realizando uma grande assembleia e, em seguida, uma passeata ao longo da Avenida Paulista e da Rua da Consolação até a Secretaria de Educação. Eu destacaria duas importantes decisões tomadas nessa assembleia. A primeira delas, obviamente, é da continuidade da greve, aos gritos da categoria, de que não vai ter arrego, que não vai ter sossego para o governador, enquanto não houver o atendimento das reivindicações da categoria, mostrando efetivamente a revolta e a disposição de luta dos professores diante das medidas que foram adotadas pelo governo nesse começo do ano. Fechamento de mais de 3 mil salas de aula, a demissão de 21 mil professores, a implementação da duzentena, que mantém professores demitidos por cerca de mais de 6 meses, sem ter como sustentar as suas famílias, e o decreto do reajuste zero, do congelamento do salário dos professores. Diante desse ataque, desde o último dia 13, nossa categoria se encontra em greve, e a greve foi reafirmada a sua continuidade na sexta-feira, no momento em que a greve cresce, a adesão à greve é cada vez maior, onde ficou claro que toda a campanha do governo para tentar sabotar a mobilização, dizer que a greve não existia, diante da própria sabotagem da imprensa burguesa, comprada pelo governo a peso de ouro, essa campanha não está dando em nada, não está dando resultado, mas há uma crescente participação dos professores na greve. Outro aspecto fundamental dessa assembleia, das atividades de sexta-feira, foi que a categoria mostrou uma firme decisão de seguir em frente na mobilização, a tal ponto que eu destacaria a importância de que a assembleia ela superou determinadas vacilações que se mostraram, inclusive, em outras atividades realizadas na própria sexta-feira, dia 27. Pela manhã cedo, se reuniu a diretoria do sindicato e a diretoria havia aprovado, em consenso entre as forças que compõem a diretoria, o PT, o PCdoB, o PSTU e o PSOL, todas as alas da diretoria haviam chegado a um acordo na reunião da direção do sindicato de que não haveria assembleia da categoria nessa semana. O que nós consideramos, e nós chamamos a atenção para esse fato na reunião do Conselho de Representantes, que se seguiu, que essa proposta era um problema grave, era um bloqueio à mobilização, na medida em que as assembleias têm sido um ponto alto, um ponto de alavancagem da greve, impulsionando a mobilização. São os dias de assembleia nos quais a mobilização, a paralisação nas escolas cresce de maneira significativa, alcança, por exemplo, na sexta-feira, nós tínhamos mais de 130 mil professores em greve em todo o estado, e que ficar por 2 semanas, por cerca de 15 dias, sem realizar a assembleia, obviamente era uma medida que serviria, seja lá qual fosse a vontade de quem aprovava essa proposta, para impor um determinado bloqueio à mobilização. Essa proposta sequer chegou a ser levada para a Assembleia, houve um recuo que nós achamos que foi um acerto, e se fosse levada, obviamente, a categoria mostrou que ela seria amplamente derrotada. Um segundo aspecto muito importante do que foi aprovado na Assembleia foi também a decisão da categoria de manter a mobilização na Avenida Paulista. Também na reunião da direção do Conselho de Representantes, havia setores da direção do sindicato propondo levar a Assembleia para a Praça da República, a mobilização para 23 de março, até para o Palácio do Bandeirante e até para a Assembleia Legislativa. A categoria, a experiência viva que ela tem de toda
esse tipo de medida é que, em geral, né, essa retirada da greve do local central, do coração da capital paulista, serviu nos últimos anos para promover um esvaziamento da mobilização. Porque, por exemplo, embora o Palácio Bandeirantes seja o centro do poder, e seria importante uma mobilização aí, os professores têm encontrado enorme dificuldade de chegar até o próprio Palácio, diante da repressão, né, que esse governo reacionário, direitista do PSDB, tem imposto em bloquear as ruas que dão acesso ao Palácio, e a mobilização acaba quase sempre parando no estádio do Morumbi e levando a uma dispersão. Em segundo lugar, é óbvio que desviar a mobilização, a categoria aprendeu pela sua própria experiência, que desviar a mobilização para a Assembleia Legislativa é levar os professores a mobilizar a sua força para pressionar um bando de fantasmas, né? um covil, né, repleto de picaretas, né, que são meros capachos do governo do Estado. A mobilização ela tem que continuar no centro da cidade, ela tem que continuar canalizando as forças para parar a cidade de São Paulo, né? A imprensa chegou a noticiar que na sexta-feira, no dia 27, a mobilização provocou um congestionamento de 603 quilômetros na cidade de São Paulo. Quer dizer, isso aí é muito importante porque isso provoca, né? Nós sabemos muito bem que a greve dos professores, ela não é uma greve que provoca um prejuízo econômico. A nossa força ela é naturalmente, pelo caráter da mobilização, uma greve política, cuja força está em mobilizar, em procurar aparecer para o conjunto da sociedade, ganhar o apoio da população, denunciar a política do governo e pressionar, né, o conjunto da sociedade, particularmente a população trabalhadora, a apoiar as reivindicações dos professores. E é através da paralisação do coração da capital paulista, né, das principais avenidas do coração financeiro da cidade, que os professores têm conseguido, apesar do bloqueio da imprensa, né, que inclusive, por força da mobilização, ele tem sido obrigado a ser menos intenso do que nos primeiros dias da greve. Nós vimos, por exemplo, que na primeira semana a greve não aparecia nem por reza brava nos noticiários da Rede Globo e das demais emissoras de TV. Já nessa semana, né, diante digamos assim, o papel ridículo que esses canais estavam fazendo, os jornais estavam fazendo para ocultar a greve, eles foram obrigados, pela força da mobilização, né, a mostrar a greve, ainda que procurando ocultar a sua força, né, repercutindo. Nós vimos agora há pouco na internet, foi criado um evento, aula pública de matemática para a Polícia Militar, né, que é uma tirada de sarro que, com toda justeza, professores estão fazendo do fato de que, apesar de que na sexta-feira, né, era público e notório que havia mais de 50 mil professores nas ruas do centro de São Paulo, a PM, mais uma vez, chegou a afirmar que havia 1.500 pessoas reunidas, né? Então, não é um problema de que a PM não sabe fazer conta, né? Nós vamos dar só um dado. O vão livre do MASP tem 2.000 metros quadrados, tá certo? Segundo os dados da PM, a PM, para afirmar, né, para mentir para a população, de que no dia 15 de março havia mais de 1 milhão de pessoas na rua, sendo que esse número de pessoas não cabe, mesmo que lote todos os dois lados da Avenida Paulista, né, chegou a dizer que num metro quadrado, né, cabem 8 pessoas. Quer dizer, mesmo usando esse dado da própria Polícia Militar, 2.000 metros quadrados só apenas do vão do MASP, né, e são 16 mil pessoas, segundo a própria estatística da PM. Mas mesmo com o vão do MASP totalmente lotado, né, com a parte da Avenida Paulista bloqueada pelos professores, a área do fundo do MASP, com mais 2.000 metros quadrados, também totalmente tomado, quer dizer, uma área de mais de 6.000 metros quadrados, totalmente tomado, o que, segundo os cálculos da PM, né, teria, para ser ocupado, teria que ter pelo menos 48 mil pessoas. A PM fez questão de afirmar, né, e a Globo divulgar, e a Folha de São Paulo, e o Estadão, e toda a imprensa inimiga da luta dos professores e da população, afirmar que havia 1.500 pessoas. Então, acho que a Assembleia mostrou a decisão, a firmeza dos professores de passarem por cima de toda essa operação mentirosa de tentar ocultar a greve. Um segundo aspecto que nós queremos abordar no programa de hoje são os golpes que o governo vem procurando aplicar, né, para tentar conter a mobilização. E nessa semana nós estamos diante de aspectos bem importantes dessa situação para os quais a gente gostaria de chamar a atenção.
O governo tentou no primeiro momento negar a greve, não sendo possível, né? Não conseguindo omitir que a greve existe, é forte, cresce e pressiona o governo. O governo vem fazendo nos últimos dias a campanha do pagamento do bônus de mérito que vai ser feito na próxima terça-feira, né? O governo anunciou que vai pagar um montante de R$1 bilhão de bônus, que seria o maior valor pago, 40% superior ao valor pago no ano passado, né? E através dos jornais, através de novo da imprensa mentirosa comprada pelo governo, tentando dizer que isso atenderia de alguma maneira as demandas, as reivindicações dos professores. Isso é totalmente falso. Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que o bônus ele não representa nenhum dinheiro adicional que o Estado está colocando para atender necessidades dos professores. Ele é o resultado de uma economia que o governo faz ao longo do ano, né? O governo vai roubando ao longo de todo o ano, não concedendo nenhum reajuste ao salário dos professores. Então ele faz uma economia, e esse dinheiro, que o Estado economiza, né, do Fundo de Desenvolvimento da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que obrigatoriamente, por força de lei, deveria ser pago aos educadores, ele, com essa poupança forçada, desse dinheiro subtraído dos professores, ele, uma vez por ano, nos últimos anos, ele vem pagando uma bonificação para uma parcela da categoria. Então, o governo rouba de todo mundo, né? Ele subtrai o dinheiro, ele bate a carteira de 250 mil trabalhadores da educação e depois ele devolve esse dinheiro, é um aspecto importante, para uma parcela apenas da categoria, né? Então, bônus, por exemplo, o governo está anunciando que ele vai pagar bônus de até de mais de R$3.500, etc. e tal. Pegando os dados dos valores pagos no ano passado, é fácil, isso vai ser facilmente comprovado, que é o seguinte: 0,02% da categoria, ou seja, da categoria não, das chefias, né, da alta cúpula da Secretaria de Educação, dirigentes de ensino, chefes, pessoas vinculadas, recebem bônus de até R$35 mil. Quer dizer, o dinheiro que é roubado do salário dos professores, né, vai parar, na realidade, o grosso do dinheiro vai parar no bolso dos dirigentes de ensino, vai parar no bolso da chefia que ocupa escritórios muito bem montados, com ar-condicionado na Praça da República, né? Essas mesmas pessoas que esse ano, como secretário de Educação, já receberam um aumento do salário de 18%, né? Quer dizer, para os professores é 0% e na hora do bônus é uma migalha. Mas para a alta cúpula da burocracia tucana, para os amigos do PSDB, então tem bônus de R$35 mil depois de um reajuste de 18%. É um roubo, né? Uma segunda parte do bônus vai ser paga a um escalão intermediário, supervisores de ensino, né? Diretores, que esse ano também já receberam uma gratificação de um aumento de 94%, né, na gratificação que esses dirigentes recebem. Diretores de escola, supervisores de ensino receberam um aumento nas suas gratificações de até 94%. E é bom prestar atenção porque o governo diz que não tem dinheiro para dar o reajuste dos professores, né, mas deu um reajuste de até 94% nas gratificações pagas aos diretores. Estes também vão ter um bônus que, na maioria dos casos, né, vai superar aí a casa, muitos deles vão superar a casa de 10, 12 mil reais, né? Agora, a imensa maioria dos professores vai receber um valor muito pequeno. 50 mil professores não vão receber absolutamente nada, segundo os dados da própria Secretaria de Educação, e outros 50 mil vão receber valores irrisórios, né? É importante a gente ter, claro, nós vamos divulgar nos próximos dias, nos boletins Educadores em Luta, nas redes sociais, com calma esses dados, mas que os professores atendem. O que acontece? Esse valor subtraído de toda a categoria é um roubo, né? Soma um montante de R$1 bilhão. Com esse valor, com R$1 bilhão, o que seria possível fazer? Seria possível, por exemplo, pagar para toda a categoria, desde o funcionário de escola, né, até os professores e demais servidores da educação, um bônus linear de R$4 mil para toda a categoria, tá certo? Quer dizer, porque o dinheiro é de todo mundo, né? Ou seria possível, por outro lado, nós fizemos as contas, conceder um reajuste
da ordem de 10% no salário dos professores, né? Sobre o salário que fosse garantido todos os meses, e de 25% no salário dos servidores de escola. Quer dizer, melhorando, uma melhoria, ainda que não recuperaria as perdas salariais, mas que seria um valor. Por que o governo não faz isso? Quer dizer, ele não reajusta os salários, ele paga só para uma pasta, ele pega o dinheiro da categoria e distribui para a cúpula. Ele faz isso porque é para fazer do bônus um instrumento de chantagem, de coerção sobre os trabalhadores. Porque o bônus, ele não é pago a todos, ele é usado nas escolas para forçar os professores a trabalhar doentes, porque todas as faltas, todos os professores que faltam ao trabalho, professores que ficam adoentados, né, pela mais condições de trabalho que o Estado impõe, eles são prejudicados no momento do pagamento do bônus, recebem um bônus menor ou não recebem o bônus. Professores, veja um absurdo, professor que tem direito à licença-prêmio, uma licença garantida por força da lei, porque eles têm poucas faltas, 30 faltas ao longo de 5 anos, eles também são descontados no momento do bônus. Quer dizer, são inúmeras as cláusulas para evitar que o professor receba um dinheiro que seria um direito seu. Então, obviamente que isso é uma enganação, né? E o que nós vamos ver, né, eu acho que é importante esclarecer isso para o conjunto da categoria, porque o pagamento do bônus não vai refrescar em nada, né? Quando muito uma parcela da categoria que recebe o bônus vai usar isso para pagar uma pequena parte das dívidas que a categoria vem acumulando com cheque especial, com cartão de crédito, né? Criando enorme dificuldade pela política de arroxo salarial do governo do Estado. Por último, eu gostaria de destacar que o governo ele vem acenando que ele pretende transformar a negociação marcada para o dia de amanhã na Secretaria de Educação numa verdadeira farsa. Ele já anunciou que não vai discutir o problema do salário, né? Esse mesmo governo que deu um reajuste de mais de 18% para o secretário de Educação, o mesmo governo que reajustou os salários dos deputados em 28,84%, ele quer manter o reajuste zero para os professores e funcionários de escolas e para todos os servidores do Estado de São Paulo. Então a greve é uma resposta a isso e de maneira nenhuma nós podemos aceitar, né, uma falsa negociação onde o problema do salário não seja considerado. De maneira nenhuma nós podemos aceitar uma falsa negociação onde a readmissão dos 21 mil professores demitidos não seja considerada. De maneira nenhuma nós podemos considerar uma falsa negociação onde a reabertura das mais de 3 mil salas de aula seja devidamente considerada e onde o governo, que desde 2009 não cumpre uma lei federal, a Lei 11.738, que estabelece que nós tenhamos direito à redução da jornada com 1/3 da jornada em atividades extraclasse. Então nós, educadores em luta, conclamamos os professores, né, a seguir firmes na decisão adotada na Assembleia de sexta-feira, amanhã, né, participarmos da mobilização que vai haver em torno da negociação na Secretaria de Educação e na sexta-feira, nova Assembleia na Avenida Paulista, no Vão do Mágico. Eu vou passar a palavra para a companheira Marina, que vai falar um pouquinho de uma atividade importante que é realizada nesse momento, que é o acampamento dos professores na Praça da República. Boa tarde a todos. Gostaria de falar um pouquinho que desde quinta-feira nós, professores, estamos acampados em frente à Secretaria da Educação, como uma forma de pressionar também o governo a negociar, a atender a nossa pauta de reivindicação. E faço um chamado a todos os professores a participar também e principalmente amanhã, segunda-feira, às 10h30, o sindicato vai se reunir com o secretário de Educação e é necessário que milhares de professores se encontrem em frente à Secretaria da Educação para pressionar o governo nessa negociação. Nós não temos nenhuma ilusão de que o governo irá apresentar nenhuma proposta que atenda às necessidades da categoria nesse momento. Mas é importante a participação de todos como uma forma de pressão. O companheiro Antônio Carlos deixou bem claro que o governo tenta manobrar, que quem está fazendo novela é o governo, chega a ser aviltante essa questão do bônus. Então a categoria tem que
ficar esclarecida dessa situação, da importância da participação e de fortalecer a nossa greve nesse momento. Então amanhã é importante que caravanas do interior participem, que venha até a Secretaria de Educação, que os professores daqui da capital, das cidades do entorno também aqui, da Grande São Paulo, participem para pressionar. O governo não vai apresentar propostas que atendam as nossas reivindicações, como a queda da duzentena, como a questão dos 75% de aumento, que é uma reposição das nossas perdas, mas é importante intensificar essa luta, porque o ataque é grande, então a gente tem que ter consciência que a nossa luta tem que ser maior ainda e num avanço constante, como está sendo até agora. Então, mais uma vez, o chamado, amanhã, todos na frente da Secretaria da Educação, e quinta-feira, novamente, a Assembleia da categoria, que decidiu novamente ocupar a Paulista. Então, professores, participem, vamos tornar ainda mais forte o nosso movimento de greve até a conquista de nossa pauta de reivindicação, né? Não vamos, como os professores deixou bem claro, que não vai aceitar nenhuma manobra, que o governo não tem que atender a pauta da reivindicação. Então, nós deixamos esse chamado a todos os professores. Bom, nós vamos lá, dando sequência ao programa, nós vamos abrir para perguntas daqueles que estejam nos acompanhando pela internet, também dos que não participam do programa aqui no nosso estúdio de Causa Operária TV. Enquanto as perguntas chegam, eu queria aproveitar e fazer dois comerciais, dois anúncios importantes. Primeiro, esse problema como foi colocado pela companheira Marina, as subsedes do sindicato estão organizando caravanas, que o pessoal, hoje mesmo, domingo, ainda liguem para as pessoas das regiões, procurem se organizar, venham para São Paulo, né? No dia de amanhã e também na quinta-feira, né? Vamos fazer a lista nas escolas e organizar a mobilização geral da categoria. No segundo anúncio, é um anúncio mais político, né? Importante, porque a nossa greve, ela se constitui nesse momento no principal eixo de luta dos trabalhadores, num momento de crise muito aguda no país, né? Onde é muito evidente que os governos patronais, e particularmente os governos mais direitistas e reacionários, estão procurando impor uma política de cortes e de ajustes, né? Tirando verbas da saúde, da educação, para manter a transferência dessas verbas para os banqueiros, para as grandes empreiteiras. Então a nossa greve, ela é uma greve que nesse momento, assim como aconteceu há semanas atrás com a greve dos professores do Paraná, que se enfrentaram com o governo de Beto Richa, do PSDB, nesse momento a greve de São Paulo se enfrenta com um governo que age com extrema dureza, não só contra os trabalhadores da educação, mas também contra o conjunto do funcionalismo, um governo que destruiu o transporte público no estado de São Paulo, que está deixando o povo de São Paulo sem água, e que é um governo que claramente apoia uma política golpista, uma política de retrocesso no país, de cassação das liberdades democráticas do povo brasileiro. Então é necessário chamar o apoio da população, dos estudantes, como a gente viu nas últimas semanas. Eu queria destacar a edição dessa semana do jornal Causa Operária, né, que traz em sua capa justamente esse problema, né, o fato de que a greve dos professores, né, representa a principal luta nesse momento, né, de todos os trabalhadores brasileiros, né, contra essa política de cortes e de ajustes, a política em favor dos grandes capitalistas, né, representa a principal luta dos trabalhadores contra os governos direitistas que querem impor um retrocesso em nosso país, que realizaram o ato do último dia 15 de março. Então é necessário ter claro isso daí, porque mobilizar os professores, mobilizar os estudantes, mobilizar as organizações populares, os sindicatos, né, e todas as organizações operárias em favor da nossa greve, né, é uma questão fundamental nesse momento. Vamos às perguntas, então? Sim, tem uma pergunta da professora Lília Andrade, que ela apresenta a seguinte situação. Comunicado da Veja também nos proíbe os diretores de protocolar comunicados da greve dos docentes. Como agir? Eu
acho que entendi. Eu vou procurar esclarecer naquilo que eu entendi, se depois se não estiver correto, a internauta me retifica, né? Houve uma instrução do sindicato e dos comandos de greve da categoria, de que, como a greve ela tem uma presença muito grande, né, uma participação muito grande de professores temporários da categoria O, né, e que no começo da greve houve uma tentativa de chantagear, como é comum, os professores, de que eles não poderiam fazer greve, etc. e tal, e como aconteceu em greves no passado, de que determinados setores procuravam dizer que se os professores entrarem em greve, eles poderiam ser demitidos, porque isso ia ser apresentado como um abandono do trabalho, um excesso de faltas, porque o governo de São Paulo estabeleceu uma coisa absurda, né, uma legislação totalmente arbitrária, que para os professores de categoria O, se o professor tiver mais de 2 faltas, o contrato pode ser encerrado, né? Mesmo que essas faltas tenham justificativa, mesmo que o professor esteja com problema de saúde, né, a professora esteja com um filho doente, etc. e tal. Então houve uma instrução de que esses professores deveriam protocolar junto das escolas um comunicado, né, de que eles estão em greve, que não se trata de abandono no trabalho, que eles não estão faltando, mas que eles estão usando um direito da categoria de entrar em greve na luta, na defesa dos seus interesses. Inclusive não há nenhum julgamento, nem nada parecido de que a greve é ilegal, até porque a greve ela é totalmente justa. Ela reivindica inclusive o fato que está estabelecido de que todo trabalhador, está na Constituição, que todo trabalhador tem direito à reposição anual, né, a recomposição do valor de compra do seu salário, coisa que também o governo do Estado de São Paulo não cumpre, né, entre outros absurdos. Então, diante do fato de que diretores de escola estejam se recusando, o diretor de escola é um funcionário público, ele não pode se recusar a receber documento nenhum, né? Como qualquer funcionário público, ele é obrigado a receber o documento. Se ele quiser responder negativamente à afirmação, sob pena de arcar com as responsabilidades, ele pode e deve fazê-lo, responder por escrito. Mas ele é obrigado, como qualquer funcionário público, né, a receber o documento do professor, do pai de aluno que se dirige à escola, do aluno, né? Então, no caso que isso ocorra, é necessário denunciar, né, acionar os advogados que estão à disposição dos comandos de greve e acionar a mobilização da categoria. Nós temos que ir para a porta dessa escola, denunciar a ditadura, né? Isso é uma política coxinha, né, de setores justamente que são favoráveis à cassação das liberdades democráticas, né, do direito dos professores. Nós recebemos denúncias também. Por exemplo, em Araraquara, houve tentativa de diretor de escola de suspender aluno por participar de mobilização a favor da greve. Tem que ser denunciado, né, esses aprendizes de ditadores, de Hitler, que estão pensando que eles são donos da escola pública, né? Tem que ser denunciado e nós temos que fortalecer a mobilização nessas escolas para desmascarar o caráter ditatorial. E nós temos que levantar também como uma reivindicação da greve a eleição direta, né, das direções de escola, de todos os cargos de direção e de coordenação, para acabar com essa ditadura nas escolas, onde o diretor chegou ao absurdo de passar por cima da lei e não querer receber documento. Vamos lá? Em frente. O Melquiades Alves pede para falar sobre a proposta por parte do governo que vazou ontem nas redes sociais. Bom, nós hoje, durante o acampamento, nós estivemos conversando com elementos da direção do sindicato e outros, que não tem... houve a divulgação em algumas páginas da internet, mas essa proposta ela não tem nenhum caráter oficial. Nós achamos que a gente não deve fazer isso daí. A gente não deve se manifestar e estabelecer uma discussão na categoria em torno de boatos, tá certo? Porque isso aí leva a uma desinformação, né? É um objetivo do Estado. Já chega às mentiras oficiais que o governo conta, como é o caso do bônus, né? O secretário de Educação, em entrevista à Folha, por exemplo, ele chegou a afirmar que não tem sentido os professores reivindicarem reajuste, porque já há uma política de recomposição salarial que garantiria aumentos de até 10,5% ao longo de 3 anos. Primeiro que não é mentira, porque ele estava fazendo uma referência ao fato de que existe uma outra lei discriminatória no Estado de São Paulo, que transforma o direito do professor à recomposição salarial em uma loteria, né? Onde os professores, para tentar conseguir um reajuste, eles precisam fazer prova
precisam ser aprovados numa prova, né? Essa prova atinge uma parcela minoritária da categoria, menos de 20% dos professores podem fazer a prova a cada 3 anos, né? E dos que fazem, a imensa maioria dos professores não recebe reajuste nenhum. E pior ainda, no ano passado, os professores fizeram essa prova, quem pôde, uma parcela, pressionados pela situação, né? Alguns professores passaram na prova e até hoje o governo não pagou o reajuste da prova do ano passado. Então o governo ele já mente por ele mesmo, né? Então não vamos perder tempo, né? Discutindo boatos, né? Nós queremos que as propostas do governo tenham que ser apresentadas oficialmente na reunião com o sindicato, colocadas por escrito, né? Nós não vamos voltar ao trabalho, nós não vamos desmontar essa greve forte, combativa, que cresce diante de promessas e ilusões. Então o que nós temos que discutir é a nossa mobilização, né? Não se iludir com isso daí. Marina queria completar. Gostaria de destacar também que esse suposto documento, que não tem não é oficial, né? A gente teve acesso através da rede social, ele visa dividir a categoria, porque lá apresenta um reajuste quadrianual, como a gente já viu outras vezes, e não atende a um setor importante dessa greve, que é os professores categoria O. Então não fala de duzentena, não fala de quarentena. Então é um documento que visa tirar esse fator importante da nossa greve, que são os professores categoria O, que são os professores jovens, que estão participando do comando de greve, que sabem muito bem que se não lutar o ano que vem, os que estão trabalhando esse ano, porque já são 21 mil professores que estão desempregados. Os que estão trabalhando esse ano, se não aderir à greve, o ano que vem estarão na duzentena. Então tem que tomar muito cuidado, como o companheiro Antônio Carlos falou, que tem como objetivo esse boato, já que não é nada oficial, né, que não tem assinatura de ninguém, só foi colocado na rede, que visa também atacar a mobilização da categoria. Vamos lá, mais perguntas. Com a crescente mobilização dos professores, não seria um momento de pensar em uma reforma educacional? A greve dos professores é a luta por uma reforma educacional de verdade, né? Porque no Brasil nós temos um péssimo hábito de a direita, quando ela vê uma mobilização, e muitas vezes os próprios sindicalistas, a esquerda pequena burguesa, levantar reivindicações abstratas. Por exemplo, reforma política, né? Então o pessoal levanta que sobre o rótulo de reforma política cabe muita coisa. Então, por exemplo, nas manifestações realizadas desde junho de 2013, a direita começou a apresentar a ideia de reforma política e alguns setores até da esquerda levantaram a bandeira da reforma política. Agora, o Congresso nesse momento está fazendo uma reforma política. E qual é a reforma? Porque reforma, quando a gente vai reformar uma casa, né, a gente pode colocar piso, pode colocar, pintar as paredes, também pode quebrar paredes, tá certo? Pode abrir um buraco, tudo isso, a reforma é muito relativa, tá certo? Pode pintar as paredes de preto e a casa ficar ainda mais escura. Então o Congresso Nacional, por exemplo, está aprovando uma reforma política que caça o direito dos pequenos partidos, está aprovando uma reforma política que tenta garantir o monopólio da representação política para os partidos mafiosos que já dominam o colégio eleitoral. É a reforma política que eles... No caso da reforma educacional, a palavra de ordem em si é uma palavra de ordem abstrata, né? A reivindicação de reforma educacional. A pauta que os professores apresentam, ela é uma reivindicação concreta, que é o seguinte: para melhorar a educação, tem que melhorar o salário do professor. Para melhorar a educação, precisa pagar ao professor, né, pelo menos o piso, aquele valor do salário que ganha os demais profissionais com ensino superior. Hoje, coisa da ordem de R$ 4.500. Falar em reforma sem fazer isso daí é conversa para boi dormir, né? Na pauta dos professores está colocado que tem que reduzir a jornada de trabalho, nós levantamos a reivindicação, né, que é necessário ter no máximo de 25 alunos por sala de aula. Isso é a reforma que interessa aos trabalhadores, né? A reforma que interessa aos trabalhadores não são palavras vazias, é a defesa de reivindicações concretas. É reduzir o número de alunos por sala de aula, é reabrir as salas de aulas fechadas, né? É recompor as perdas salariais dos professores,
né? É, por exemplo, não aceitar o corte de verbas que o governo do PSDB operou em São Paulo, reduzindo a verba de manutenção das escolas de R$ 2,00 por aluno para cerca de R$ 1,30. Isso é a reforma que interessa aos professores, que interessa aos estudantes, que interessa... Nós não devemos nunca se colocar por detrás de uma reivindicação abstrata, tá certo? Dizer melhorias, reforma, são palavras vazias, que elas podem ser tomadas em qualquer sentido. Nós temos que apresentar reivindicações concretas, como a greve dos professores vem fazendo até o momento. E eu achando que dessa maneira é que a gente vai se colocar a favor da reforma que precisa ser feita. Próxima pergunta. Existe um comentário aqui, eu não sei se eu vou conseguir expressar o que exatamente o Matheus falou, mas qualquer coisa ele esclarece e a gente vai apresentando. Ele falou o seguinte, sobre o ritmo das escolas em tempo integral que vive um regime totalmente diferente, embora sejamos a mesma secretaria. O governo não pode chegar aos professores como se fosse uma coisa só. Aí ele continua, que uma parte desses professores não aderiram à greve e por isso os profissionais estão descontentes. Tá. Você conseguiu... Perfeito. Pegar, né? Não, a colocação do colega Matheus, ela é importante porque também as escolas de tempo integral, elas são um dos artifícios usados pelo governo nos últimos anos para dividir a categoria. E também é uma demonstração de que as reivindicações da categoria elas são plenamente justas, né? Para chantagear uma parte dos professores nessas escolas de regime integral, né, onde o governo está procurando, inclusive, estabelecer parcerias com a iniciativa privada, né, num processo que tem como perspectiva a privatização do ensino público, né, que é a política desse governo, o governo ofereceu aos professores uma gratificação de até 75% no salário. Qual é a nossa reivindicação? Que todos os professores têm direito a 75%. Se o governo do Estado de São Paulo paga para uma parcela da categoria 75%, é porque ele mesmo reconhece que para ter um ensino de melhor qualidade é necessário ter um salário de melhor qualidade, né? Que ganhando a miséria que o professor ganha, recebendo, quando recebe, o vale coxinha de R$ 8,00, né? Que só uma parte da categoria recebe, só para alguns dias do mês, é impossível, né? O professor que está preocupado porque não consegue pagar o aluguel, não consegue pagar as contas, não consegue cuidar da saúde dos seus filhos, da sua própria saúde, realizar um trabalho com a eficiência que merece, né, os mais de 4 milhões de alunos da rede pública. Então, a reivindicação nossa é que essa gratificação ela seja, primeiro, transformada não em gratificação, mas em reajuste salarial, integrado ao salário dos professores e concedida a toda a categoria. Sobre o fato de que nessas escolas, né, os professores têm denunciado que se estabeleceram mais um campus de concentração, onde os próprios professores eles são submetidos a um regime de exceção, né? Primeiro porque o Estado desmonta, passa por cima da lei e contrata os professores, não através de concurso público, né? Ele pisoteia a própria legislação, cria um regime especial, como vários regimes especiais que o governo criou nos últimos anos, para dividir e fragmentar a categoria. Então o concurso é feito, o professor explica na colocação dele, que é através do esquema de perfil. Perfil, de uma maneira resumida, é o seguinte: se o diretor olhar para a sua cara e gostar da sua cara, né, se gostar do seu perfil, né, você está aprovado. Se você desagradar, né, se for um professor grevista, se for um professor atuante na defesa dos interesses da categoria e da comunidade escolar, aí já não serve. E os próprios diretores das escolas são escolhidos com base nesse critério. É um critério de tipo excludente, né, ilegal, né, e totalmente indevido, que visa unicamente promover uma espécie de corrupção de uma parcela da categoria e de divisão da categoria. Nós temos que arrebentar com esse regime de exceção, né, e garantir que o reajuste do salário, a gratificação paga, ela seja transformada, seja incorporada ao salário e estendida para toda a categoria.
Essa tem que ser a reivindicação, e é uma reivindicação que unifica toda a categoria, porque também os professores que trabalham nessas escolas estão descontentes com esse regime. É uma farsa essas escolas, né, porque elas se transformaram em depósitos de aluno. Na maioria delas, uma parte do dia tem atividade, na outra parte o aluno é condenado a ficar o dia inteiro na escola como se for um presídio, né, mas não há atividade que motivem, que desperte o gosto dos alunos por aí permanecerem, né? Então é necessária a mobilização dos professores, dos estudantes e dos pais para acabarem com essa farsa. Nós vamos passar para o último bloco para o penúltimo bloco de perguntas, tá certo? Mais 2 blocos para a gente poder encerrar. Se tiver mais perguntas, a gente pode juntar, porque nós estamos chegando ao limite do nosso horário. O Daniel Carvalho pergunta, ele diz: fiquei sabendo que o bônus, mesmo que parcelado, está provisionado nas contas dos professores. Isso é uma forma de enfraquecer a greve e dividir a categoria. O que devemos argumentar nesses casos? Em primeiro lugar, Daniel, eu não considero que isso seja uma faca de 2 gumes, né? Porque o que vai acontecer é o seguinte, e eu chamo a atenção de todos os professores, e a gente deveria esclarecer a categoria. O fato de que o governo pague na terça-feira, dia 31, esse bônus que nós falamos no começo, isso aí vai deixar claro que o bônus não resolve nada, tá certo? Vai deixar evidente para os professores. Primeiro, tem 50 mil professores que não vão receber nada, tem outros 50 mil que vão receber muito pouco. Já teve colega que falou comigo que está provisionado receber R$200, tá certo? Muitos já me disseram, é o meu caso, não tem nada provisionado na conta, tá certo? É uma parcela grande, dezenas de milhares de professores, né? Então, nós temos que olhar as coisas, digamos assim, com a amplitude que merece, né? Isso vai aumentar a revolta de uma parcela da categoria, né? Muitos colegas vão receber, isso aí não vai dar nem para pagar o que está devendo para o banco, a maioria, né? E também nós temos que esclarecer isso que nós falamos aqui no começo, né? De que enquanto uma parcela dos professores está recebendo, ou não está recebendo nada, ou está recebendo um valor muito pequeno, tem pessoas recebendo com o nosso dinheiro, com dinheiro que deveria ser do salário dos professores, bônus de até R$35 mil, né? Então é isso que nós temos que, se a gente esclarecer isso para a categoria, a gente não pode ter uma posição confusa, dúbia. O bônus não confunde nada. O governo vai tentar dizer, e aí eu chamo a atenção, o governo vai tentar dizer que não, que agora a categoria, porque recebeu o bônus, está satisfeita. Eles já estão lá preparando, com a ajuda da PM, que é especialista em falsificar a matemática, né? Conta os números tudo errado, eles vão dizer, eles já têm os números para dizer que a greve vai diminuir por causa do pagamento do bônus. Nós temos que mostrar que é o contrário, que a greve vai aumentar, né? Que nós vamos canalizar a insatisfação com o bônus, tá certo? Para um aumento da mobilização, na segunda-feira, como chamou aqui a companheira Marina, na Secretaria de Educação, e na quinta-feira, na Assembleia da categoria. Quer dizer, nós temos que ter essa clareza, e eu confio muito, tá certo? Que é isso que vai acontecer. Eu não tenho dúvida, tá certo? Eu só não vou apostar meu bônus porque eu não tenho bônus para apostar, tá certo? Mas eu aposto, tá certo, que o pagamento do bônus ele vai ampliar a revolta, porque ele vai deixar ainda mais claro que a política do governo do Estado é uma política de mentira, de tapeação do conjunto da categoria. Próxima pergunta. Caso o comando de greve seja impedido de entrar na escola para falar com os professores, como devem agir? Também através de denúncia junto ao sindicato? Em primeiro lugar é o seguinte, nós temos que... a força da mobilização até esse momento vem sendo justamente os comandos de base, né, formados pelos professores, pelos próprios professores que paralisam as suas escolas e vão até outras escolas conversar com os professores, estão organizando mobilizações com os estudantes, etc. Então nós temos que manter essa política, né? Os casos que eu chamaria a atenção que nesse momento não são a maioria, e a gente não pode se confundir naquilo que são problemas locais, isolados, né? De algumas direções de escolas mais reacionárias que acabam... Porque também os diretores de escola, né, eles estão com salários arrochados, né? E há uma imensa parcela, né, apoiando também a nossa greve, inclusive os diretores participando das passeatas, das mobilizações da categoria.
Mas para essa parcela que tem essa conduta ditatorial, nós temos que ter um enfrentamento através de aumentar a mobilização. Nós temos que ir para a porta da escola, exigir carro de som do sindicato, né? Organizar passeata com os estudantes, chamar reunião com os pais, né? Mobilizar a comunidade, conversar nas associações de bairro, nas igrejas, nos sindicatos, para aumentar o poder da mobilização. É dessa maneira, a gente não deve se confundir, né? A gente reafirma uma coisa importante. A decisão da greve ela não é tomada por escola, ela não é tomada por região, ela é tomada na assembleia da categoria, né? É a categoria reunida nas assembleias semanais que estão se realizando, que decide, que discute, que se posiciona diante das propostas que eventualmente forem apresentadas pelo governo, se elas devem ser aceitas ou não. Tem que ser uma decisão coletiva, né? Aquilo que os professores cotidianamente procuram ensinar para os seus alunos, que é valorizar o trabalho coletivo, a importância da união, é a hora da categoria passar por cima, né, dessa ditadura que existe em muitas escolas, da pressão que se realiza sobre muitos professores, porque é uma verdadeira política de assédio, né, de chantagem até emocional sobre os professores, né? O professor mandou uma mensagem, a professora PEB1, comentando esse problema de que é uma tentativa de assediar os professores, de que seria uma responsabilidade dos professores deixar os alunos sem atendimento. A responsabilidade é do governo do Estado, né? É o governo que promove o caos, né? E agora quer chantagear os professores, né? Nós temos que deixar claro para toda a população essa situação de verdadeiro achaque contra os professores, que é procurar responsabilizar os professores pela falência, pela situação de caos que existe nas escolas públicas. Nós temos que chamar a comunidade a se mobilizar. Então nós temos que... Ditadura se combate com a mobilização, se combate com os meios que forem necessários, né? A gente não pode se curvar diante de meia dúzia de diretores que pensam que são donos das escolas, né? Que distratam professores, que distratam alunos. Houve um caso aqui na Zona Sul, em São Paulo, se não me engano, na região de Santo Amaro, que chamaram polícia para dentro da escola para reprimir aluno que estava se manifestando a favor da greve. Nós temos que se colocar totalmente contra, né? Nós temos que dizer fora a PM das escolas, né? Escola não é presídio, escola não é lugar da polícia, né? Escola não é lugar de repressão e de pressão nem contra professores nem contra os estudantes, né? Tem gente querendo a ditadura de volta, né? Nós vimos nas manifestações do dia 15, organizada e patrocinada pelo governo Alckmin, que liberou até catraca do metrô, né? Para que coxinhas, para que elementos reacionários, né, viessem para a mobilização. Esses elementos querem defender essa política de que o professor tem que sofrer calado, como se fosse um escravo, né? Tem que aceitar e ainda agradecer a escravidão. Nós somos defensores de que é necessário, através da mobilização, impor uma outra política, impor a mobilização da categoria. E é esse chamado que nós fazemos. Estou me avisando que tem mais uma última pergunta de última hora. Nós vamos então, em 2 minutinhos, responder essa última pergunta e encerrar o nosso programa. Porque tem a ver com essa questão da população que você falou. Pergunta do companheiro Eduardo de Paulo, da ETEC São Paulo. Como podemos organizar atos para tirar essa visão da população e divulgar que nossa luta vai além do salário, por melhorias na educação, etc. Eu acho que é importante, agradeço a colocação do Eduardo. Eu acho que o que nós temos que fazer, 2 coisas. Uma delas está sendo feita pela categoria, manter e ampliar as mobilizações de rua, né? Para dar visibilidade, para agregar, para somar forças em torno da nossa mobilização. Esse é o primeiro aspecto muito importante. Em segundo lugar, é chamar a unidade com outros setores. Nós, educadores em luta, estamos propondo que já passou da hora de chamar, por exemplo, a mobilização dos funcionários de escola a pararem junto conosco, né? Também nesse caso nós temos que ser bem concretos. Nós temos, por exemplo, está na hora de chamar a setores na categoria que procuram apresentar um discurso meio vazio, genérico, em torno da greve geral, né? Não está colocada de maneira prática nesse momento a greve geral, mas está chamado, por exemplo, a necessidade de uma mobilização com os estudantes da USP, com os estudantes da Unesp, com os professores e estudantes das ETECs, né? Com os funcionários, demais servidores públicos do Estado de São Paulo, que também estão com o seu salário congelado, com os trabalhadores do metrô, que estão com o seu salário aviltado
que são um setor importante, e toda essa camada de trabalhadores que tem os seus filhos, né, na escola pública, né, a se somarem, a apoiarem de maneira concreta essa nossa mobilização, seja se integrando à mobilização com as suas reivindicações, seja se manifestando em apoio à mobilização. Por exemplo, nós fizemos um chamado aos companheiros metroviários que paralisem por 1 hora, por 15 minutos, que seja o metrô de São Paulo, para mostrar o apoio, né, concreto à mobilização dos professores, né, uma ação concreta em torno dessa política. Nós temos mais, nos próximos dias vão acontecer mobilizações importantes. Nessa semana mesmo, no dia 1º de abril, tem setores chamando uma mobilização contra o monopólio das comunicações da Rede Globo. O que isso tem a ver com a nossa greve? Nossa greve, como a mobilização de todos os trabalhadores, ela é profundamente atingida pelo fato de que tem meia dúzia de famílias, de empresas que controlam os meios de comunicação e não divulgam a realidade para a população. Mentem sobre a nossa greve, mentem sobre as nossas reivindicações. No dia 7 de abril, a CUT, os sindicatos, organizações que o MST estão chamando a mobilização em todo o país contra a aprovação no Congresso Nacional da PL 4330, que estabelece a terceirização em larga escala, né, para poder fazer o que o governador do estado de São Paulo já está fazendo, né, por exemplo, com os funcionários de escola contratar, terceirizado, o que ele quer fazer também com os professores. Nós temos que somar essa mobilização. E por último, nós temos que já apontar nesses dias aqui, nós estamos encerrando o mês de março, iniciando o mês de abril, que nós precisamos de um 1º de maio unificado de todos os trabalhadores, né, de todos aqueles que se colocam a favor das reivindicações dos trabalhadores diante da crise, a favor da defesa do ensino público e gratuito e das reivindicações dos professores que estão em greve em São Paulo, mas que nesse momento também estão em greve no Pará, que também é governado pelo PSDB, que estão em greve em Roraima, que estiveram em greve no Paraná. Quer dizer, haver uma unificação no 1º de maio, dia de luta da classe operária, da classe trabalhadora, em torno das reivindicações dos trabalhadores e contra a política dos setores golpistas que querem caçar os direitos democráticos da população, que querem a volta da ditadura, justamente para tentar impedir, né, para tentar bloquear o direito dos trabalhadores de irem à greve, de irem à luta pelas suas reivindicações. Eu queria, com essas palavras, encerrar o nosso programa, agradecer a presença de todos. Nós propomos voltar no dia de amanhã à noite com o informe das negociações realizadas entre a Secretaria da Educação e o sindicato. Então amanhã às 8 horas vamos estar divulgando, né, na Causa Operária TV, no Diário Causa Operária Online, na internet, Educadores em Luta, no grupo, nas comunidades do Facebook. Eu acho que é um dia importante, vai ser um dia importante de luta e de mobilização, mas vamos ver, nós torcemos para que haja apresentação de alguma proposta que favoreça a categoria, mas de qualquer maneira é um dia importante para a gente fazer um balanço e manter a mobilização da nossa categoria em todo o estado. Uma boa tarde, um bom final de domingo para toda a categoria e nos vemos amanhã na Secretaria.